Fala turma, tudo bem? Nós estamos aqui iniciando essa sexta temporada do Conversas A3, episódio 61, Ana Hara, tô animado! Sempre, né, Marcos Henrique? Sempre muito animado. Quando chega aqui no Nick, ele desespera. Mas é coisa boa demais, eu acho que essa adrenalina positiva, porque a gente conhecer histórias bacanas é sempre inspirador. E levar essas histórias inspiradoras pro mercado é ainda mais inspirador pra mim. Com certeza. E hoje a gente tá aqui com quem? Com um cara que tá na alta performance, no alto padrão da incorporação goiana. Como é que é? Chegou chegando, né? E a gente vai conhecer a fundo esse cara incrível, Renato Tadeu Leal. Prazer, Marcos, tudo bem? Prazer fazer parte desse programa aí de vocês aí, essa sexta temporada, né? Show de Obrigado bola. pelo convite aí. Abrindo aqui a sexta temporada. E aí, Ana Hara? E agora que a gente tá com esse cara aqui massa, qual que é a pergunta que a gente faz pra A ele? primeira, né, Renato? Quem é você? Bom, vamos lá, né? Contar um pouco da minha história aqui, né? Meu nome é Renato Tadeu Leal, eu sou engenheiro civil, formei aqui na Universidade Federal de Goiânia, nascido e criado aqui, né? A gente já vem de uma família empreendedora, minha mãe do Grupo Belcar, e foi uma escola pra gente... Você é filho da Shirley? Filho da Dona Shirley, famosa Dona Shirley. Famosíssima. Que legal, Renato. Uai, que bacana. E assim, ao mesmo Boa tempo surpresa. que é muito legal e que é sempre bom ver o quão positivo é a história dela, representa as pessoas e tão benquista por todos, tem o outro lado do peso do nome, de corresponder à Isso a expectativa. gente já perguntou pra algumas pessoas que é isso. Então, cara. muito legal, cara. E assim, eleva o nível, te deixa um pouco mais sendo, né, se autocobrando, porque ela construiu uma história, né, de muito crescimento num mercado extremamente masculino, numa época extremamente mais complicada, e hoje é uma das referências, né, no Brasil, em termos de mulheres, principalmente no mercado automobilístico. Então, para mim é uma escola, né, um prazer sempre tá vendo o quanto ela é benquista com todos. Show de bola. E aí você foi pra engenharia civil, você falou. Foi. Aí, né, com essa história, né, de já fazer parte, né, de um grupo familiar onde trabalhava com automobilismo, eu sempre imaginei construir a minha carreira nesse mundo empresarial. Isso realmente já tinha me dado conta que era o meu caminho. E aí eu queria fazer faculdade em Goiânia. Para mim, eu acho que o network, os contatos, os relacionamentos são muito importantes. Então eu não queria ter que sair, eventualmente por uma faculdade que pudesse, né, ter uma bagagem maior, mas voltar e começar a costura de novo, porque a minha história eu queria construir aqui em Goiânia. Eu não queria fazer faculdade fora e sempre morar fora e não voltar. Não, meu desejo era construir minha família, minha história aqui. E aí eu decidi que eu falei, não, então eu vou procurar algumas opções, né, para sair um pouco de fato da administração. E aí surgiu grandes empresas, tem engenheiros como CEOs, como diretores, e eu acho que é uma área que sempre envolve muito dinheiro, muitos sonhos, muitos investimentos. Então eu falei, eu acho que pode ser um caminho que sirva para algo novo e também sirva para poder atuar dentro do grupo depois num futuro. E comecei a fazer engenharia e aí me encantei com a construção civil, né? E me abriu o mundo. Falei, cara, eu acho que é isso que eu quero. Te brilhou o olho ali. Brilhou o olho, motivou, e aí, né, comecei fazendo estágios e segui nessa carreira, né, da construção civil. Então, o pessoal sempre me pergunta, né, mas você nunca pensou em atuar ou nunca atuou com um grupo familiar, né? E eu brinco que a única vez que eu participei foram nas minhas férias. Acho que eram dois meses, 1 mês e meio de férias na faculdade. Eu trabalhei no estoque, na Belcar, que é onde todo mundo começa lá dentro. Então, nas férias ainda fui, né, ajudar a carregar caixas e tal, mas foi a minha única experiência lá dentro do grupo. Mas com certeza contribuiu para entender a mecânica de estar no meio de uma empresa familiar, enfim. E desde então, tô nessa jornada na construção civil aí. Renato, que show de bola. E você falou um negócio que realmente interessante a gente talvez poder abordar um pouquinho mais, que é essa questão do peso do nome. A cobrança e a autocobrança, principalmente, que quando o filho de alguém que já é bem conceituado vai para o mercado, ele carrega. E aí, aonde que você entende que você conseguiu disruptar de você deixar de ser o Renato, filho da Dona Shirley,
e o Renato profissional. Você acha que essa mudança do automobilismo, no caso, para a construção civil, foi também para buscar essa referência dentro de você? Talvez, né? Vamos... No começo não foi tanto. Acho que foi mais um sentido de buscar conhecimento fora da área de praxe ali, que seria uma administração pura e crua, né? Então, mas eu sabia que poder atuar em outros ramos, seja em outro ramo ou seja em outras empresas que não fossem a do grupo, iria me gerar valor para entender como é que funciona uma empresa, como é que é o dia a dia de cobrança, de ter chefes que não sejam seus pais ou seja o seu grupo familiar. Perfeito. Né? Então, acho que isso te dá uma vivência um pouco mais madura. Então, sempre eu comecei fazendo estágios fora, em outras empresas, em outros meios, para que entender e que se houvesse, quando pudesse ter a oportunidade de voltar e contribuir, eu teria absorvido experiências diferentes e contribuiria com mais ideias e com mais informação para evoluir, né, como todo o grupo. E ao longo desse caminho, você vai vendo que as próprias pessoas vão te vendo diferente, porque por mais que você tenha aquilo já construído, mas é tão mais fácil você lá e seguir, né, aquele caminho, mas ok, aquilo lá existe, só que minha mãe continua trabalhando, graças a Deus, continua à frente, e eu consegui fazer uma história à parte disso, né? Show. Então isso me deu muito mais liberdade, autonomia, autoconfiança, né, de ter construído o meu próprio caminho, e ao mesmo tempo lá dentro, né, acho que como empresa, todos me veem como que eu consegui construir o meu caminho também sem depender daquilo, né? Sem ser uma coisa simplesmente herdada. Então, eu acho que você ganha respeito nas duas pontas, né? Tanto com você mesmo e conseguir construir seu próprio caminho, quanto com o grupo familiar, na empresa onde, né, no caso, o grupo Belcar, de ver que eu construí meu próprio caminho sem depender de fato. É claro que a gente depende por conta de família, por conta das conexões, né, o nome dela que a gente colocou de peso, condição financeira de poder me colocar em boas escolas, em bons cursos. Então tudo isso a gente, claro, dependeu e só cheguei até aqui por conta de tudo isso que eu tive essa condição. Então, mas eu acho que é uma soma de fatores e aí acho que as duas pontas saem ganhando nesse caso. Legal que é corajoso, né? Porque ao invés de ir pelo confortável ali, ele... Isso. Desbravar, né? E aí... e não é que, mas aí sua mãe construiu uma história tão grande, legal, e você não vai dar sequência. Eu não posso dar sequência, né, eventualmente num conselho, eventualmente só como sócio, mas não atuando. Enfim, nada são regras. Eu acho que é você ter o caminho e saber gerenciar e ter as pessoas, os parceiros, os sócios que continuem aquela história. Sim. Então não adianta ficar pensando só naquilo. Não, vou pensar só naquilo quando for a hora. Não, quando for a hora, vamos analisar como que eu tô independentemente, como que a gente está em termos de família, e aí a gente discute. Eu acho que tudo quanto é mais planejado, a gente consegue ter um pouco mais de resultado lá na frente. Então, super legal, isso também é maturidade de ser, né? Total. E possivelmente também já vindo por esse caminho, né, da coragem. O passo de coragem, ele automaticamente te dá mais responsabilidade e te coloca uma maturidade que é acima da média se você ficasse ali dentro de um conforto, ou então talvez dentro de uma bolha familiar, né, naquele sentido. E até no sentido de empreender de fato. De acreditar em algo novo, de colocar dinheiro, de frio na barriga, de testar, de fazer do jeito que você acredita. Cara, isso é uma vivência que, né, faz parte do empreendedorismo na veia. Muito legal. Então, isso agrega demais, né, para o cenário que for, seja para uma carreira solo, seja para montar uma empresa, seja para atuar num mercado específico. Acho que todo ponto a gente acaba ganhando, empreendendo um pouco. É um desafio sempre, seja qual seja o mercado, né, vamos falar. Renato, você falou uma palavra que eu gosto demais. Eu, assim, adoro ela. Brilho no olho, cara. Brilho no olho pra gente conseguir fazer as coisas e impulsionar. Porque empreender no Brasil é desafiador. É muito desafiador, na verdade. A gente sempre está sendo surpreendido com algum posicionamento que vai contra, às vezes, um planejamento que foi, às vezes, bem estruturado ali durante muito tempo e você tem que mudar assim porque acontece. E o brilho do olho não pode deixar de existir. E aí eu queria saber aonde que você colocou o seu brilho do olho quando você entrou dentro da faculdade de engenharia. Você entrou na faculdade de engenharia e o que te despertou o brilho no olho? Foi aqui em Goiânia, você chegou a visitar outras empresas e viu outros projetos em outros lugares, que pode ser em outros estados ou outros países, que talvez te dê uma percepção de falar assim, vou por esse caminho?
Não, é engraçado assim, quando a gente começa, né, eu brinco que a gente sempre tá muito cru, né, no começo de faculdade, até eventualmente saindo da faculdade, a gente tá muito cru. E você sempre tem um desejo, e muitas vezes é um desejo muito embrionário, no sentido de empreender. Não, quero empreender, quero ter meu próprio negócio. E começou assim, cara, sem muito aquela referência do que é específico para uma empresa de construção, né? A gente começou construindo algumas casas populares, algumas obras menores, e isso vai te dando confiança para entender qual o seu caminho ideal. Então é difícil você imaginar, eu saí da faculdade sabendo que eu queria aquilo muito bem traçado. Não. A coisa foi acontecendo, né? A gente começou construindo essas coisas menores, eventualmente depois a gente foi construindo casas em condomínio, fomos construindo lojas comerciais, né? A gente começou a ir para uma vertente de obras comerciais, então foi uma descoberta ao longo do caminho, porque a gente observou que a gente estava fazendo isso melhor, né? Isso já como a Brava Engenharia, que era outra empresa nossa. E quando você fala a gente quem? Nesse caso, quando eu falo a gente, eu e o Paulo, a gente abriu a Brava Engenharia em 2010, um pouquinho depois da faculdade, e começamos a construir essas casas. Vocês se conheceram na faculdade? A gente conheceu antes da faculdade, a gente é amigo desde pequeno da época de CAA, de inglês, turma de inglês. Entramos na faculdade, no WR, fizemos toda a parte de escola do segundo grau juntos. Fizemos faculdade juntos, todos na mesma sala, então era a mesma turma, então é um dos meus melhores amigos. Hoje a gente montou a Brava em 2010 e começamos a construir, como eu havia dito. E aí a gente começou a descobrir que o caminho de obras comerciais começou a se abrir. Então começou a se mostrar um local onde a gente contribuía mais, onde a gente tinha mais oportunidades. Então é aquilo que eu disse, a gente vai construindo o caminho ao longo do que ele aconteça. E nesse meio do caminho, aí sim a gente ouve as possibilidades de executar obras para o próprio grupo Belcar, que me deu essa experiência também de obras de concessionárias, obras rápidas, com tecnologias construtivas mais rápidas, né? Mais diferentes. Obras maiores, né? Então, nessa jornada a gente construiu obra da Volkswagen, Fiat, Hyundai, Mitsubishi, construímos academias, então tudo isso um pouco já na vertente comercial. Só que a gente, nesse meio tempo todo, a gente sempre tinha o desejo de incorporar, porque eu acho que na incorporação você consegue imprimir mais os seus desejos, o que você acredita, né? Muito quando você está nas obras comerciais, obras por empreitadas, administração, você está mais atendendo os desejos daquele cliente específico, que ele quer assim, ele quer assado, ele quer um projeto. E na incorporação você propõe para atingir o cliente de outra forma. É uma forma diferente de você oferecer um produto ou um serviço. Super legal. E aí nisso a gente sempre tinha esse desejo de incorporar, né? E de formar esse caminho na incorporação. E no meio do caminho a gente conheceu, né, o Fabiano, a Neiva, e que estavam também no momento de início formatando essa mesma ideia de incorporar, de atuar no alto padrão. Né? A gente começou a ver que a gente estava falando a mesma língua, começando no mesmo momento, com os mesmos anseios e com os mesmos valores. E a gente falou, por que não a gente se juntar então, né? E fazer parte disso juntos, né? Então foi quando começou essa história junto com a Seren, né? Então, desde então a gente vem fazendo esse trabalho, né? Atuando no mercado de alto padrão, de alto luxo, com assinatura, né? Nesse grupo que começou conosco. E na sequência veio o Alair, que era do grupo Jaicar, ele vendeu o grupo Jaicar e passou a integrar o grupo societário conosco. Então, hoje nós somos aí os 5 sócios, né, e estamos, né, dividindo essas responsabilidades da série. Então, é uma jornada longa, mas que não acontece por acaso ou por alguma coisa específica. As coisas vão acontecendo, vão sendo construídas, aprendizados vão sendo absorvidos, experiências e network, relacionamentos. É um pouquinho de cada, e é aquilo, cada um tem a sua história, né? Cada um cria o seu caminho. Show. Então esse é um pouquinho da nossa jornada que contribuiu para a gente chegar hoje e poder contribuir de um jeito diferente aqui para a cidade de Goiânia. Super legal. O que eu vejo assim é que essa jornada ela realmente é longa, ela é única para todo mundo, né? Para cada um. Em algum momento desse início, você pensou em às vezes parar e começar uma outra coisa? Porque também tem esses desafios. Você pensa assim, cara, para que eu... Pode ter passado pela cabeça, principalmente sua, falou assim, cara, pra que eu preciso de lidar com isso? Pelo amor de Deus, deixa eu ir voltar. Eu vou te falar que nem que a gente pensou e fez. Porque no meio do caminho, o mercado, né, na época de construções, dependia do cliente surgir, eram clientes mais pontuais, né? E a gente
queria costurar um formato onde a gente tivesse um pouco mais de homogeneidade nas contratações, de fluxo, né, de faturamentos. E aí a gente falou, não, vamos procurar um outro negócio, esse anseio empreendedor de buscar coisa nova, de abrir coisa nova. A gente buscou e na época a gente encontrou, foi criada a Fórmula Academia, que era um grupo do grupo Bodytech. Sim. Na época era um formato de academia mais enxuta, para atender bairros onde a Bodytech não poderia atuar. Tinha uma parceria na época com o Luciano Huck, que assinava um empreendimento, tal, as academias. E a gente achou aquele formato muito legal, ou seja, uma coisa que eu vi isso no Rio. A gente viu, entendeu que era legal e trouxemos. Então acabou que a gente atuou no ramo da construção, mas a gente atuou também no ramo de academias. A gente tem 2 unidades até hoje. Tem uma no Passeio das Águas e uma no Jardim Goiás. Então a gente tem esse braço também que a gente consegue diversificar um pouquinho a nossa atuação aí. Super legal, Renato. E eu gosto de ver as histórias se conectando. Porque quando vocês falam da Fórmula Academia, você já trouxe falando assim, ó, o Luciano Huck assinava essa empresa. Uhum. E aí a Seren hoje é uma construtora por assinatura de também. assinaturas, não é? Assim, assinaturas, pessoas renomadas já assinando os projetos e tudo mais. Você acha que tem a ver, assim, esse começo linka com lá? Você já pensou sobre isso? Ou eu que tô viajando aqui? Nem digo nem em termos de viagem. Foi realmente um posicionamento que na época, né, fez muito sentido e aquilo fica guardado, né? E a gente vai vendo quais formas a gente tem de imprimir um luxo, de imprimir valor no empreendimento. E as assinaturas sempre tiveram, não especificamente essa, mas essa, como várias outras, sempre serviram de insights. Aí a gente vê isso também lá fora, né? A gente tive a oportunidade também de fazer algumas viagens, ver coisa legal. Então a gente sempre busca essas referências. E aí a assinatura, né, como você colocou, é um dos braços que a gente quer sempre tá buscando, que a gente vê que isso são nomes ou empresas renomadas em outros mercados que podem contribuir no nosso. Então a gente acredita muito nisso e é uma das bandeiras para gerar valor e diferenciação junto a esse mercado de luxo. Sabe? Eu ia falar, é bom que fica uma marca da Seren também, né? Então faz parte do nosso ecossistema ali trazer empresas que eu acho que não é nem trazer empresas só porque o nome é pesado ou não é pesado. Eu acho que tem que ter conexão. Porque aí você consegue extrair muito mais informação, network e coisas que acontecem naquela empresa na sua. Se você tiver os mesmos valores ou a mesma visão de mundo, sabe? Eu acho que isso agrega bastante pro... talvez esse que seja o grande diferencial. É você identificar na marca se aquilo tem sinergia com o grupo. Exatamente. Talvez esse seja o grande... Porque não é uma marca que você simplesmente vai trazer e depois vai guardar na gaveta. É uma marca que sempre vai fazer parte da sua história. Então tem que ser uma marca que tenha sinergia, como você colocou. Então isso realmente faz parte do nosso radar de buscar empresas que façam conexão com o que a gente acredita mesmo. E essa questão de assinatura já estava muito grande no mercado exterior, né? No exterior já tem essa questão das assinaturas, marcas de carro, Louis Vuitton fazendo empreendimentos imobiliários, ou carros que tem a marca que... Enfim, todas essas coisas e essas conexões. E isso também, assim, quando vocês vieram com a Seren, que você trouxe, você e o Paulo, né? Na verdade, assim, você e o Paulo começaram, né? Na verdade, já podemos falar nós todos juntos, né? Fabiano, Neiva, eu, Paulo. Isso. Vocês se juntaram os 4 primeiro, depois veio o Alair, quinto. E nesse caso... Automaticamente, quando vocês imprimiram esse modelo de negócio de assinatura, foi abraçado por todos já de imediato? Como que foi isso, esse conceito dentro do grupo? Não, o primeiro momento surgiu, na verdade, de uma forma diferente, né? Participando, né? O Fabiano participando de uma palestra, né, que contava com a presença do Hans Donner, né? O Hans foi a primeira assinatura, de fato, que a gente trouxe, o Hans Donner, que estava recém saindo de um contrato fixo com a Globo, né? O Hans que já tinha uma história enorme dentro, né, do design, não só brasileiro, mas mundial, fez toda a parte de branding, abertura de novelas, então já tinha uma história grande que estava saindo dessa jaula de ouro que ele chama, né, na época.
E aí o Fabiano, na época, encontrou e conversaram e surgiu, você não tem vontade de atuar no mercado imobiliário? Então surgiu como quase uma brincadeira. Do nada, assim, tipo... um insight e realmente a gente conectou porque viu que ele poderia contribuir com uma história, com design. E aquilo começou como um primeiro produto, né, que funcionou super bem. O Sago hoje é a materialização, né, disso. Então, e a gente entendeu que aquilo podia gerar valor, que aquilo podia gerar história, storytelling. Eu acho que isso gera muito valor também para um produto, para uma empresa. Então, começou de uma forma inusitada, mas que passou a ser um norte para a gente, né? Se funcionou tão bem, se gerou tanto valor, vamos continuar buscando marcas, assinaturas que possam potencializar ainda mais os nossos produtos. Renato, como que é que funciona? Não sei se, assim, tipo, talvez bem resumido, a visão de mundo dessas pessoas que já têm um nome consolidado. Hans Donner, um nome extremamente consolidado. Porsche, um nome extremamente consolidado. Como que é a conexão dessas pessoas em relação à avaliação do grupo? Porque a gente vê isso pode ver nesse macro, né? Por exemplo, uma Porsche vindo para você, mas também pode ser num dia a dia, uma pessoa que às vezes tem uma empresa maior e está analisando você para ser um parceiro comercial dela. Como que vocês se sentiram ou o que vocês apresentaram, né? O que vocês tiveram que apresentar para que ele tivesse essa confiança, essa energia em vocês especificamente? No caso da assinatura, né, do mesmo jeito que a gente colocou que você não coloca na gaveta, sempre vai fazer parte da sua história, e é vice-versa. Né? Então, para uma empresa, para uma pessoa, né, o caso do Hans, o caso da Porsche Consult, né, que é uma empresa também extremamente renomada, já atuante em outros mercados, quando eles vêm para a gente, eu acho que todos eles fazem uma análise muito grande do que isso pode gerar de valor para eles também. Porque não é simplesmente vender o seu nome para colocar em alguma coisa. Aquilo vai agregar para a minha história, a sequência da minha história, tem conexão da mesma forma que a gente colocou com os nossos valores. E o Hans foi muito isso. A gente teve uma sinergia muito legal, né, usando o exemplo dele, que foi o primeiro. Uma sinergia muito legal assim, de empreendedorismo no sentido de trazer coisas novas, de ser disruptivo. Né? Ele, na questão do design, a gente trazendo empreendimentos diferentes, muita tecnologia, com muito design. Então, acho que essas histórias fizeram sentido. Então, eles viram valor, porque no caso do Hans, foi a primeira empresa que deu oportunidade dele realizar sonhos que ele tinha de atuar no mercado imobiliário, que nenhuma empresa deu. Então, isso eu acho que foi a chave que precisava para dar certo com ele. No caso da Porsche, foi um processo de quase 3 anos de análise, de due diligence, para não entender quem é a série, quem são os sócios, quem são as pessoas, quem são os valores, o que a gente quer fazer, o que a gente quer propor, para realmente aceitarem fazer parte, né, dessa parceria conosco. Então é legal, a gente teve a oportunidade de fazer um podcast, né, com o Rudiger aqui no estúdio de vocês, e ele colocou, né, verbalizou isso, o tanto que a Porsche tem valores e objetivos parecidos com os da série. Então, pra gente é muito legal você ouvir de um CEO de um grupo tão conceituado como a Porsche dizer que você tem valores e princípios similares ao que eles têm. Então, essa é a sinergia que funciona. Então, isso que a gente acredita e por isso que a gente pensa em parcerias duradouras e longínquas. Então, são parcerias, o Hans é uma parceria para até 5 empreendimentos, com a Porsche também são vários empreendimentos. Então, nada é pontual, nada é só para constar um nome ou vir fazer e ir embora. Não, é uma parceria que é para gerar valor para as duas partes. Esse é a premissa para a gente. Super show. Dá um friozinho na barriga, cara, quando fala assim, ó, o Hans... Vamos fazer! Ou então a Porsche, e aí vocês são convidados, com certeza que vocês devem ter conhecido a estrutura da Porsche, né, na Alemanha, né? E lá você vê todo aquele empreendimento e tudo mais. Isso dá um frio na barriga de você falar, estamos trazendo para Goiânia. Claro. Porque ainda mais que não é uma... Que não tinha, assim, né? Que Goiânia, assim, ela é uma cidade próspera, nós sabemos o quanto ela é proativa, mas ela não tem uma representatividade do exterior dentro do Brasil. Diferente de São Paulo, diferente de Rio de Janeiro, diferente até, assim, de algumas cidades do Nordeste ou até do Sul. Goiânia
nós sabemos como Brasil, mas como exterior, às vezes, fala assim, Goiânia? O quê? E aí, como que foi isso? Não, e é legal porque quando você traz nomes de peso, realmente para assinar em peso, que eu digo já internacionalmente, né? Porque a gente fala Hans Donner, primeiro que ele não nasceu aqui, né? Mas construiu toda a sua história aqui, mas ele é extremamente respeitado mais lá fora do que aqui dentro, né? A cada palestra que a gente ouve um pouquinho da história dele, a gente se surpreende, né? A última que teve foi numa palestra das cidades. Sim, na Cidade que Queremos. Cidade né? que Queremos. E ele contou que ele Jovem fez Pan. o branding de uma galeria de arte francesa, extremamente conceituada. Então, cada hora a gente descobre uma coisa nova do Hans. Então, isso gera, né, uma responsabilidade trazendo para cá. Né? Pô, eu vou trazer um nome tão respeitado internacionalmente para Goiânia. Então, o desafio é de fazer algo realmente que represente a sua história e que tenha compromisso com tudo que ele construiu até aqui. Assim, seja no caso do Hans Donner, seja no caso da Porsche, né? Uma indústria automobilística que criou um braço de consultoria para atender outros mercados. Né? Então, e escolheu a gente para fazer essa parceria inédita aqui em Goiânia. Então, a gente viu que, né, o fato do Sago ser o primeiro empreendimento com uma assinatura de fato. Sim, né? sem dúvida. A gente, eventualmente, algumas outras empresas trouxeram, às vezes, um projeto, alguma coisa específica, né? Não, a gente trouxe uma assinatura para o prédio. Então, foi um pouco disruptivo e ousado e que a gente viu que gerou muito valor. Né? Muitas vezes a gente é reconhecido, o Sago do Hans Donner. Então você vê o peso que é a cara do produto e tem uma conexão muito grande. Então a gente foi muito feliz e estamos extremamente satisfeitos com esse caminho que a gente criou e que a gente quer continuar participando dele, né? Vamos chamar assim. E é muito legal porque ele continua linkado no prédio, né? Então ele tá sempre vindo a Goiânia, a gente vê assim os encontros que ele promove aqui. Ele é aquela pessoa divertida sempre, né? Uma pessoa carismática ao extremo, amistosa, que parece estar sempre recebendo de braços abertos, independentemente de quem seja. Então você vê que ele traz essa alegria para o conceito do prédio. O que eu fico pensando, porque eu tive a oportunidade de já ir algumas vezes ao decorado do Sago, mas eu fui na semana passada, ou eu não fui esses dias agora. Se eu não me engano, foi a semana passada quando eu fiz o convite. E aí eu fico pensando assim, o quanto deve ser trabalhoso também para você pensar em todos os detalhes. E em cada detalhe precisa ser pensado dentro de um stand ou dentro de um empreendimento que tem uma assinatura de alguém de peso. Né? Porque se um detalhe não estiver bem feito, automaticamente o nome dele também não está de acordo. E aí essa responsabilidade também deve ser gigante, não deve? Ao mesmo tempo que a gente tem uma responsabilidade grande, nossa série, por atuar no mercado de alto padrão, de alto luxo, né, de um cliente exigente. Então a gente já tem uma régua altíssima de querer entregar o melhor para esse cliente, seja no stand, seja no decorado, seja em qualquer ponto de contato que ele tenha, né? Já é uma premissa nossa, para você ter noção, um dos nossos valores na série é o detalhe. Então o detalhe sempre importa. Então trazer isso para um valor da empresa, onde você tem outros 5, 6, é muito pesado. Então para a gente já era uma premissa. E o fato de ter alguém com a história tão grande, né, com grandes conquistas, aumenta ainda mais essa régua. Então, além da exigência, eu acho que é legal também a gente comentar da conexão, né? Tudo tem que estar conectado. Não adianta eu ter um stand que não tenha conexão com o produto, que não tenha conexão com assinatura, com branding. Tudo faz sentido quando você pensa em todos os detalhes e conecta todos eles. Aí o resultado final parece às vezes que é só, nossa, acertaram de uma vez. Mas é tanto detalhe que você tem que pensar para que aquilo saia realmente perfeito como você imagina. Então o pessoal não vê só vê a ponta do iceberg, né? O bastidor tá lá. Bastidor. Todo mundo doido. E esse bastidor é legal. Então é muito bacana você construir algo e ver que aquilo atingiu do jeito que você imaginava, né? Então, isso é muito gratificante. Renato, e para construir bastidor, a gente sabe que é a equipe. Né? A equipe é muito importante, o time é muito importante, mas mais do que isso, os sócios são muito importantes. E aí, como que foi essa união e essa junção? Cada um tem uma área, a sinergia foi bem distribuída nesse sentido de vamos ter essa pessoa para essa vertente, cada um ou todos se misturam ali, dão
não sei se a palavra certa é palpite, porque é isso. Contribuições, Mas contribuições, vamos falar, né, em todas as áreas. Como que é feita a sinergia? A gente brinca muito, né, que a gente se completou muito bem, né? A gente atua em áreas diferentes, né? O Fabiano vem do mercado ele é engenheiro mecânico, né? Então trabalha com ar-condicionados, exaustões, presta serviço para grandes empresas. Então tem um legado ali de experiências nessa área. A Neiva vem do mercado imobiliário, né? Corretora há mais de 26 anos, então tem um outro mercado, um outro conhecimento, um outro network. Né? Eu e o Paulo vemos da parte de fato de construção civil, né? Então também desse mercado também de concessionárias aqui, através da minha mãe. Então um outro tipo de mercado, de experiências. Né? O Alair também de um outro mercado de autopeças que também vem a somar. Então, cada um contribui em determinadas áreas. É claro que a gente, né, se reúne em determinados pontos e todo mundo contribui pontualmente, mas em determinadas áreas um ou outro se sobressai no sentido de contribuir, de ter uma responsabilidade maior sobre cada ponta. Então a gente vê que com esses sócios todos atuando realmente numa ponta, a gente consegue ter um trabalho um pouco mais com olhar crítico sobre cada coisa. Diferente de se você tivesse, às vezes, um sócio só, ou só você mesmo, você não conseguiria olhar tantas áreas com tanto carinho, né? Então, pra gente foi muito legal conseguir conectar pessoas com histórias diferentes e que pensam do mesmo jeito e querem entregar o mesmo resultado. Então a gente está tendo muita sorte e essa sinergia contribui muito para o que a Seren é realmente e conseguiu se mostrar no mercado em tão pouco tempo, né? Então é resultado de todas essas histórias somadas de cada um desses sócios mesmo. Super legal, né? Cada um trazendo um pedacinho para dentro e formando um grupo forte. Exatamente. E Seren, nome Seren. Eu acho que é massa porque, cara, eu não sabia que era do Esperanto. É isso mesmo? Como que foi isso? Vamos por partes. Seren, na verdade, vem da palavra serendipidade, né? Serendipidade é uma palavra não tão comumente usada. O americano usa muito, né? O serendipity. E é uma palavra muito bonita, né? Que quer dizer você descobrir algo novo ao acaso, né? Ter uma surpresa positiva sem estar esperando. Então é um pouco disso que a gente construiu, né? Quis trazer. Então o nome fez muito sentido, né? Então Seren vem disso, né? E aí Sagô, quando a gente foi criar esse primeiro nome... Ah, é verdade. Aí Sagô, que significa esperança na língua Esperanto, né? Que é uma língua também não tão comumente usada e tal. Então, é um pouquinho do branding, né? Do name, na verdade, de como começou essa história da série, do Sagô. E o Sagô foi também o Hans Donner que ajudou a criar esse nome? Ou ele já estava feito? Não, o nome já tinha sido construído. Tá. E aí o Hans participa de toda a parte estratégica, de brainstorming, de conceito, de aplicar o design em cada detalhe, né? Então, ele participa em todas as pontas ali de um todo, né? Não é uma parte específica que ele contribua, né? Eu acho que é a soma dessa experiência dele em cada uma dessas etapas do desenvolvimento do produto. Entendi. Então, a gente tentou utilizar da experiência dele, do conhecimento dele em cada detalhe, né? Em cada ponto de desenvolvimento do projeto. Super legal. E quando vocês foram desenvolver realmente o Sagô, vocês tinham um terreno, é isso, vocês formaram a área, e aí vocês chamaram o Hans e falaram assim, ó, é essa área aqui, e ele começou desde a base com vocês. Então, na verdade, a gente começou de um formato também um pouquinho diferente. A gente tinha a ideia do produto, e aí a gente já estava começando essa ideia com o Hans, né, bem nesse começo. E a gente precisava encontrar um terreno que tivesse as características para receber o Sagô. Legal. Então tinha que ser um terreno de esquina, tinha que ser um terreno de uma metragem não muito grande, porque a gente queria um terreno extremamente exclusivo, poucas unidades, um por andar. Então foi o inverso do que o mercado está acostumado. Você pega um terreno e vai desenvolver algo para aquele terreno. Não, Sim. A gente tinha o projeto e a gente precisou encontrar uma área que legal que coubesse o nosso projeto Sagô, né? E você acha que esse formato foi bacana? Como experiência, você acha que isso talvez tenha trazido mais exclusividade para o empreendimento? Ou você acha que o formato de desenvolver dentro de um terreno normalmente é mais simples? Eu acho que antes da gente definir regras, é melhor a gente pensar no todo.
No nosso caso, foi de muito sucesso, foi de muita exclusividade, foi muito gratificante e deu super certo. Mas podem haver casos que, eventualmente, ter um terreno e pensar, trazendo um nome diferente, costurar algo para aquele terreno que você já tenha, também pode funcionar. Então, acho que é pensar um pouco mais fora da caixa, em vez de colocar as regras. Tem que fazer assim, porque fulano faz assado. Acho que é um pouco mais disruptivo, né? Inverter um pouco a ordem. Pelo menos é um pouquinho do que a gente acredita, né? Não necessariamente todos vão acontecer assim, claro, né? Tem terrenos que a gente vem trabalhando land banks, oportunidades. Mas a gente acredita que pensar fora da caixa, trazer um nome diferente, trazer inovação, trazer tecnologia, isso sim vai garantir que você sempre tenha produtos diferentes a cada lançamento. E a gente vai vendo que o pessoal vai ficando ansioso, querendo saber as novidades de um próximo lançamento. Tem muita coisa legal sendo feita. já amarrando, né? Pra vocês não me comprometerem. Mas muito legal. E quando vocês começaram a construir o Sago, vocês já construíram com a Porsche junto? Então, a Porsche é uma consultoria, né? No caso do Sago, a Porsche Consulting, ela iniciou para participar eventualmente da parte da obra, né, da gestão dos processos, da obra especificamente, porque já tinha sido costurado um desenvolvimento do projeto, né, toda a parte de assinatura, de projeto, foi feita junto com o Hans, e esse projeto já estava pronto quando a gente, né, trouxe a Porsche. Então ela faz a parte de consultoria de gestão e de processos dentro da obra. Nos novos projetos, né, já tendo que contar um pouco, a ideia é ter a Porsche já Consult participando desde o início da concepção do projeto, das etapas de desenvolvimento de produto, de tecnologia. Inclusive design e tudo mais? Na ponta do design, no sentido de contribuir com inspirações, com know-how. Com linhas, né, talvez. Com linhas. Porque, de fato, a ideia deles não é só trabalhar design, a ideia deles é trabalhar, na verdade, o conjunto. Você não tem um carro só porque ele é bonito ou só porque ele é bom. Tem que ser um carro que é bom, que é potente. Então, é isso que a gente tenta trazer para o nosso mercado. Então, a consultoria da Porsche não é só estética. Na verdade, ela é muito mais profunda em termos de processo, de economia, de qualidade. Então, até isso porque não adianta você ter algo bonito que não é útil. Não é isso? Isso não gera valor ao longo do tempo. Então, nos novos projetos, a Porsche Consulting, na verdade, passa até a assinar o empreendimento, né? Então, isso é um diferencial, exclusividade nossa aqui para Goiânia. Então, tem muita novidade legal, viu? Já contei o que podia. Ele já tava assim, né? Pensando. Até onde que eu posso ir? Deixa eu pensar. Mas eu vi que foi muito legal que vocês fizeram, inclusive, uma entrega para o prefeito da cidade como capital do design ou algo nesse sentido. O que é esse capital do design? O que vocês pensaram quando vocês entregaram aquela... Eu não sei se foi uma placa ou se foi um quadro para a Prefeitura de Goiânia. Como que foi essa ideia? Essa ideia veio do Hans ou veio de vocês como grupo? Cara, na verdade veio de um jantar que a gente estava com o Hans e falando de negócios, de oportunidades. E o Hans sempre tinha um desejo, né? E ele tem uma linha de trabalho onde ele busca parceiros de colocar o design para que as cidades ela tenham um pouco mais de estética, de design, um pouco mais do que o básico ali, né? Do que a gente vem vendo. E ele tem alguns projetos muito interessantes e que eventualmente ele apresenta numa reunião ou outra. E a gente falou... Faz muito sentido que a gente tenha isso em Goiânia, já que eu trouxe o primeiro empreendimento dele para Goiânia. Legal. Né? Isso se falando como não só em termos de Brasil, mas em termos de mundo, muito sentido que a gente tenha algo do design dele para a cidade também. Então a gente está fazendo um projeto em parceria com a Real Mix, né? O Bernardo, que topou a ideia, que também é um super fã do Hans Donner, e a gente está criando uma peça, né, vai ser uma obra-prima para a cidade que a gente está construindo, a gente vai doar para a cidade. E aí, em contato com o prefeito, a gente entregou para a cidade de Goiânia, né, foi um presente que foi uma das peças, né, da coleção do Hans Donner, né, que a gente criou. Na verdade, a gente criou a primeira coleção do Hans Donner em NFT, que é uma arte virtual. Perfeito. Né, para que que demonstre que a gente está ligado não só nas tecnologias do prédio, mas também com novas tecnologias. Então, a gente criou a primeira coleção do Hans em NFT. E são 50 peças. Ele escolheu, a curadoria dele, o dedo dele, de escolher
uma das aberturas do Fantástico, ele pegou um pedaço dessa abertura e a gente fez uma releitura desse trabalho. Então são 50 frames dessa abertura, cada um, ou seja, são obras de arte uma diferente da outra, que elas se conectam exclusivas e contam uma história, e a gente fez uma releitura com as cores da campanha do Sago, enfim, conectado com o storytelling do nosso produto. Então cada morador do Sago que comprar uma unidade tem direito a uma peça dessa coleção. Em NFT. Em NFT, mas a gente também fez ela fisicamente. Legal. Aí eu contratei um cara que trabalha com fine art, né? A gente escolheu um papel francês, o mesmo papel que você imprime uma obra de arte para uma réplica, enfim. E fizemos isso no máximo de qualidade que a gente possa ter nessa área. Então eu entrego, além do NFT virtual, eu entrego também essa obra de arte física para o cliente expor na parede, contar para um amigo. E o Sago são 35 unidades, né? Então a diferença, essas outras 15, são algumas dos sócios, alguns da incorporadora, uma das peças a gente presenteou a arquiteta, uma peça a gente presenteou o Hans Donner, uma dessas peças a gente está presenteando a cidade de Goiânia para ter uma peça desse acervo. Cara, que então massa. Acho que a gente contribui muito com a cidade, com a exclusividade, com o Hans, sabe? Não atuando, a gente assina empreendimento, né? A gente incorpora, mas a gente pode contribuir com arte, com design em outras pontas. Até então, a gente acredita muito nessa vertente. Isso é alto padrão, né? Design, arte. Exatamente. Cultura. Cultura é do alto padrão. Exatamente. E eu queria saber, voltando para o alto padrão, o que você pensa, Renato, que talvez seja a coisa que mais atrai a atenção das pessoas hoje, compradores do Sago, que são pessoas realmente de altíssimo padrão. O que essas pessoas estão buscando normalmente em empreendimentos imobiliários que vocês já conseguiram identificar e que com certeza vocês vão replicar isso para os outros empreendimentos que são de altíssimo padrão também? A gente entendeu, né, e também a gente acreditava muito nisso também, que a pessoa do alto padrão, do alto luxo, ela não precisa das coisas. Ela já mora bem, ela já investe, ela já tem outros empreendimentos. Então, se você continuar fazendo mais do mesmo, você vai ser mais um na cartela de investimento dele, na cartela de opções dele. Então, você precisa trazer algo exclusivo. Então, por isso o peso da exclusividade. Então, fazer parte disso, né, de um grupo seleto, de poucos moradores que mora ou que tem um imóvel num prédio com assinatura do Hans Donner, que tem uma obra de arte. Essa exclusividade é que eu acho que atrai o público do alto padrão. Legal. Então, e aí você tem isso na parte da exclusividade e a outra ponta, né, que a gente fala que é o outro pilar da série, que é a parte de tecnologia. Né, que hoje tudo que a gente pode ter muita arte, muita exclusividade, muita assinatura, muito design, mas eu tenho que ter uma âncora de tecnologia fazendo aquilo funcionar. Né? Então a gente acha que essa conexão de tecnologia, isso, né, em termos de tecnologia para um prédio, ou de tecnologias novas que a gente venha a colocar em umas campanhas de marketing ou umas ações como foi essa do NFT. Enfim, eu acho que esse casamento, eu acho que aí faz sentido pro cara do alto padrão, porque ele quer pertencer, ele quer ter algo que às vezes não é nem o dinheiro compra. Né? Então esse quadro, por exemplo, pode ser o dinheiro do mundo que for, que a gente não vai vender, não é pelo dinheiro. Sim. É para aquele cara que pertence àquele grupo. Então isso gera exclusividade. Então é sair um pouco de pensar em dinheiro e pensar em conceito, em exclusividade. Eu acho que aí o valor agregado vem atrás. É um super legal isso. Sabe que me lembrou uma frase que eu vi num filme, eu não lembro qual filme que é, mas se alguém souber pode deixar nos comentários. Fala assim, que a necessidade do alto luxo começa quando a necessidade termina. Exatamente. Faz sentido? Total. Conectou com o que a gente disse, né? Ele Total, já sem dúvida. Ele não precisa de mais nada. Isso. E aí aquilo que ele não precisa que pode gerar um valor diferente pra Exato, porque ele já vai atrás de valor, ele já não tá mais buscando preço. E você falou uma questão muito bacana, que é da tecnologia dentro da obra. E eu queria saber, assim, se dentro dessas obras você acha que as tecnologias construtivas, as novas tecnologias construtivas, que a gente vê hoje acontecendo em alguns outros países, principalmente às vezes na China, em Japão, que são mais, talvez, milenares ali, se você acha que isso cabe também dentro de prédios que vão ser construídos aqui dentro, né, da nossa cidade, de Goiânia. Claro, eu acho que não só cabe, como é necessário. Eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar formas otimizadas de seja de construir, seja de fazer qualquer tipo de instalações, né? Então, a tecnologia ela pode contribuir muito. E aí não só tecnologias visuais, uma tela bonita, ou não, acho que aquelas
existem tecnologias, né? Vou dar um exemplo, né? Todas as lajes da sala do Sagot são em lajes protendidas. É uma tecnologia construtiva que te permite reduzir a quantidade de pilares. Então, a frente toda do Sagot eu tenho quase 15 metros sem nenhum pilar. Então, se eu fosse fazer uma construção convencional de um prédio, né, dos que a gente vinha aqui em Goiânia, eu teria que ter 3 pilares grandes dentro da... Então, qual o valor de tirar isso? Ou seja, eu estou usando uma tecnologia construtiva para gerar valor, retirando o pilar que incomoda o cliente. Né? Então, seja nesse exemplo que eu dei, seja numa outra tecnologia construtiva que aconteça em outro lugar, que eventualmente surja lá e que a gente traga para cá. A observação que a gente faz é só que os órgãos regulamentares, eles têm que acontecer numa velocidade também mais rápida, porque senão a gente quer trazer e aí não pode, porque né, uma norma não permite, então a gente também não pode fugir dessa segurança. Então, essa observação, mas eu acho que cada vez mais a tecnologia ela vem e a gente tem que acompanhar ou a gente fica para trás, né? Então, esse é um vertente que a gente acredita muito. Então, seja em tecnologias novas, visuais, práticas, um aplicativo, uma solução e tal, mas também a construtiva, aquela oculta que traz um benefício para o cliente, né? Dá um exemplo, né? O Sagot é o primeiro empreendimento com dupla assinatura ambiental, né? GBC e LEED. Né? Então, primeiro no Brasil, que tem as 2 assinaturas no Brasil. O Sagot, por exemplo, no mundo, ele é o 14º LEED residencial. Então, o peso que é ter uma assinatura ambiental, mas que valor traz isso? É um valor, teoricamente, invisível, mas que traz benefício de economia de energia, de água, reduz condomínio, qualidade, porque eu tenho que ter uma acústica melhor do que outros empreendimentos. Então, todos esses cuidados que não deixam de ser uma tecnologia gerando valor para o cliente final. Então, tudo isso a gente não só acredita, como coloca na veia no que a gente quer fazer nos empreendimentos da série. Super legal. E eu também entendo que quando você vê uma coisa muito bacana, quando você vai olhar mesmo a fundo, são um conjunto de detalhes bacanas que fazem acontecer aquilo. Falou no comecinho, né? E muito legal que se você não tem o storytelling, se você não conta essa história, não gera o valor. Você pode ter um monte de coisa. Exatamente. Se você não conta por que você colocou, por que aconteceu, conectou com fulano, que deu ideia daquilo, que gerou aquilo, que trouxe isso. Você conta a história, a pessoa dá mais valor. Porque sabe que você se preocupou com cada ponto. Exatamente. Do que achar que você foi lá ou copiou algo e trouxe, né? Então, contar a história gera valor porque sabe que é único, que é exclusivo, que é específico. Talvez a gente poderia dizer assim que uma colcha de retalhos, ela não conta a história, mas a linha que liga elas, isso sim. Então tem que ter essa linha ligando essas conexões, fazendo essas pontas para as pessoas entenderem que ela faz parte de uma colcha, não é isso? Exatamente. Senão nada mais são do que histórias aleatórias que fizeram parte do caminho, né? Acho que a costura é um grande desafio, é costurar os retalhos corretos nos momentos corretos. E aí sim é o que a gente acredita que faz sentido. E eu vi o Hans Donner na primeira apresentação que ele fez do Sagot. Se eu não me engano, foi numa boate aqui. Esqueci o nome. Na 136 foi no meeting, no dia do meeting nosso do empreendimento. Foi exatamente lá. E aí ele contando a história que ele queria que a pessoa sentisse ao entrar no prédio. Que quando ele estivesse andando ali, visse um relógio X e depois visse um painel Y, ele entende esse percurso. Ele é bom de contar histórias e isso com certeza deve ter agregado bastante, né, nessa questão do storytelling para todos os empreendimentos. Além da gente conseguir ter a experiência dele para imprimir o que ele pensa através do design, que é o que a gente quer trazer também para o empreendimento, mas ele também tem muito essa defesa do tempo. É uma das linhas de raciocínio dele. Então, que o empreendimento tivesse aquela baixa frequência de você entender que o seu tempo está acima de qualquer coisa, de valorizar isso. Então, o Sagot também é uma materialização disso, de estar no empreendimento que você consiga baixar a frequência, que você consiga aproveitar a vista, que você consiga aproveitar os benefícios de estar em família. Então, essas histórias, um pouquinho do que a gente falou de história, que conecta com o que ele acredita. Né? Tem um relógio que ele trabalha também há muito tempo, que é um dos carros-chefes que ele defende, dos projetos que ele gosta de trabalhar. Então, conecta com toda essa história que ele vem cuidando. O próprio design dele está muito amarrado a essa questão do
do tempo. Então, e que é um valor hoje que acho que é um dos bens mais preciosos de Sim, todos, com é o certeza. tempo, né? Então, isso tem um valor, né? Isso tem um significado diferente. E isso também é legal entender que isso contribuiu na confecção do desenvolvimento do sagu. Show de bola. Renato, a gente tem assim um público muito fiel de corretores que assistem o nosso podcast e tudo mais. O que você consegue perceber que para o corretor vender um altíssimo padrão, um imóvel assinado, um empreendimento valor, assinado, né, de alto valor, que não é só o preço e tudo mais, o que você pensa que esse corretor deveria carregar dentro dele ou começar a trabalhar para iniciar nesse nicho do alto padrão? Eu acho que eu acho que tem no sentido de primeiro passo, acho que é se capacitar no sentido de entender os empreendimentos. Eu acho que cada vez mais você vai ter que segmentar o seu mercado, né? Acho que você não vai poder mais ser um corretor que vende alto padrão, que vende médio, que é alto. E não só aquilo, vai ser um alto padrão que vende determinado bairro, ou que vende um pouco mais de determinada Perfeito. incorporadora, porque está mais conectado, porque hoje o próprio cliente se desconecta com as marcas. Então, muitas vezes você quer vender uma marca de uma coisa que ele não está conectado, ele não quer aquilo. Então, o corretor ele precisa entender um pouco mais disso para que ele possa oferecer, eventualmente, um produto de uma empresa que conecte com aquele cliente que está não só procurando, mas que ele acredita. Então, é um pouquinho mais profundo esse trabalho, né? Um pouquinho mais nichado, eu acho, nesse sentido. E aí, nesse meio do caminho, é entender que a venda de um alto padrão, de um alto luxo, também não é uma venda impulsiva. Voltando, o cara não precisa, o cara já mora bem, o cara não tem necessidade. Então, entender que você tem que abastecer ele de informação, munilo, né? Mostrar que você que é referência em determinado assunto para que ele tenha confiança no seu trabalho e tá munindo ele de boas oportunidades, de boas informações para que ele, quando sentir esse desejo, ele lembrar de você e sim te procurar para fazer aquela venda. E lembrar que isso tem um ciclo, né? Isso não é instantâneo, não é por emoção que ele vai comprar. Então, às vezes, você apresenta um produto, conecta o produto hoje e vai fazer uma venda daqui 6 meses. Entendi. E a venda do alto padrão pode ser isso. Então, é entender os ciclos. Então se demora 6 meses, então só vou vender daqui 6 meses. Você pode ir construindo aqui, ó. Você sempre, a cada momento que você quer de venda, eu quero vender um a cada 15 ou um a cada mês, você já está trabalhando aqui, ó, 3, 4, 5, 6 meses para trás e vem colhendo. Eu acho que é uma venda mais difícil, eu acho que é uma venda mais trabalhosa, mas que tem os frutos, né? De ter um montante maior, de ter um rendimento para esse corretor maior. Mas eu acho que é tentar trabalhar mais nichado, com mais informação, ali, né? com mais detalhe, com mais informação para o cliente. Eu acho que essa capacitação e essa atenção é que eu acho que é um diferencial para esse corretor. Show de bola. Show de bola, Nahara. Porque eu fico pensando que o corretor, a maioria entra no alto padrão já visando uma comissão mais alta. E se ele entender que ele precisa se trabalhar para eles entrar na frequência do alto padrão, talvez seria o primeiro bom caminho. Exato. E não só isso, quando você faz uma venda, esse é um cliente fiel. Ele é um cliente que te vê com credibilidade, com confiança. Então, ele compra esse produto que demorou, eventualmente, vamos dar um exemplo, demorou 6 meses para você fazer essa venda, mas no outro dia ele tem um outro móvel que ele vendeu, tem uma outra sala que ele quer alugar. Então, ele tem uma cartela de outros produtos. Você precisa conquistar e fazer valer esse início. O início é mais trabalhoso, mas eu acho que depois vai valer a pena no longo prazo, porque aí você tem um cliente fiel e que tem várias oportunidades sempre para você estar vendendo um produto dele, comprando outro produto para ele. Eu acho que esse é o caminho longo prazo para esse. Perfeito. E ele se relaciona com pessoas também de altíssimo padrão, então automaticamente indicam outros clientes. A validação dele é importante para o grupo que ele está também inserido. O corretor ele está entrando. Se ele consegue entrar dentro desse grupo, ele está muito bem, e aí só basta fazer e continuar fazendo um bom trabalho se ele fez da primeira vez. Isso aí. Que e claro, constante, é sempre buscando informação, trazendo nossos produtos, né? Eu acho que traz novidade às vezes de fora, às vezes não veio ainda, mostra para aquele cliente, olha o que está acontecendo em São Paulo, se mostra informado, que você está atento às novas tendências. Pô, agora que chegou esse produto assinado, você ficou 3 meses falando pro cara de projeto assinado, sem falar que quer vender para ele. Agora chegou um projeto assinado, você manda para ele, fala, cara, aquilo tudo que você me contou tem 3 meses, olha só.
Vamos olhar. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente acredita que Vai esse é o caminho. criando ali, né? Já vai... Alimentando, se tornando autoridade naquele assunto, gerando credibilidade, relacionamento, se mantendo na memória daquele cliente. E a hora que a oportunidade surge, é claro que ele vai lembrar de você que tá do lado dele. Renato, show de bola. Você, assim, poderia dar uma dica para alguém que está começando, talvez na área de construção mesmo, porque você começou lá da base, foi para conseguir conquistar realmente algo mais sólido, algo que faça a diferença numa cidade, porque é isso que vocês estão fazendo, vocês estão trazendo conceitos que vão disruptar, né? Essa é a palavra, a forma de fazer, ou de construir, ou de talvez incorporar empreendimentos na nossa cidade. Eu acho que é muito legal você procurar empresas ou pessoas que você admira, que você sabe que contribui de uma forma diferente, porque tá do lado de pessoas boas, pessoas que geram valor, que te dão informação, que te pensam para frente, que te dá conteúdo. É isso que te faz sair da zona de conforto. Então, quem está começando, que seja no estágio, no primeiro emprego, busque empresas que te façam brilhar o olho, para que você possa, sabe, aprender e entender aquilo que eles fazem de bom e eventualmente fazer melhor. Eu acho que essa inquietude de buscar sempre fazer algo bom e algo diferente, algo novo, eu acho que isso é muito legal. Então, eu acho que para quem está começando, eu acho que esse é o caminho. Para mim, né, deu muito sentido, aprendi muito nas empresas que eu passei. E eu acho que o caminho é esse, é trabalho, é energia de buscar sempre aprender mais, conhecimento e trabalho. Cara, é muito trabalho. A gente fala aqui da coisa um pouco, né, bonita de se dizer, cara, mas é muito trabalho, é muito desafio, né? São noites sem dormir, são ansiedades, não vou lançar um produto, como é que vai acontecer? Então é muito desafio, muito trabalho para chegar, né, até aqui e muito mais de onde a gente quer chegar. Então, acho que é isso. Se eu puder falar, é um pouquinho do que eu falo, do que aconteceu pra mim, porque é verdadeiro e funcionou pra mim. Então, mais do que estar dizendo coisas da boca pra fora, é mais fácil você contar uma história sua, que eu acho que gera um valor mais genuíno. Super show. Exatamente. E o frio na barriga existe mesmo no altíssimo padrão? Né? Na verdade, eu acho que no altíssimo padrão talvez aconteça mais, porque no baixo padrão existe a necessidade, o cara precisa comprar a casa, ele se encaixar no salário dele, tá tudo ok, né? Claro, a coisa vem mudando. Mas no altíssimo padrão, você trabalhar, o cara não precisa tirar ele pra te gerar um desejo. É mais frio na barriga ainda. Então, é preciso reconhecer que é difícil. O mercado de autoluxo é muito difícil, mas é muito prazeroso, porque te permite fazer coisas diferentes, fazer coisas que surpreendam e que eventualmente inspirem toda uma cadeia. De repente você traz um produto como o Sago, né, com assinatura, com diferenciais de tecnologia, né, ambientais, inspira o alto padrão, mas também inspira um outro cara do baixo padrão a trazer uma assinatura ambiental, que, né, cuida do meio ambiente, ou uma assinatura de uma outra coisa que possa fazer sentido para o cliente dele. Então, gera um movimento. Um movimento ali, né? Que não necessariamente ficar limitado ao alto padrão. Pode inspirar um corretor a fazer um trabalho diferente, pode inspirar um outro mercado. Então, eu acho que isso é sempre saudável. Acho que sempre agrega valor. Cara, que incrível. Muito bom. É muito legal, porque o que agrega valor realmente é isso, assim, é você se inspirar pelo que você é de verdade. O brilho no olho que você tem, vai pra lá que isso vai gerar sei lá, uma cadeia brilho no olho, paixão, né? Faça com prazer, faça motivado, sabendo que queira contribuir, que o resultado vem. Muitas vezes, né, no começo de carreira, principalmente, você tá muito preocupado com dinheiro, com fazer acontecer, vou ganhar quanto. Inverte, cara, faz melhor que o resultado vem. Então é um pouco mais de paciência, um pouco mais do longo prazo. Se fosse fácil, todo mundo, né, não existe isso, não existe regra fácil, não existe caminho, atalho. É fazer sabendo que você tem que acreditar, trabalhar duro e depois o resultado vem porque você está fazendo com sentido, com muito mais por trás do que só vontade de ganhar dinheiro. Então eu acho que é isso que é o mais legal. Super legal. Cara, que conversa incrível. Gratidão demais por você ter compartilhado, viu, Renato? Muito bom você estar aqui com a gente. E assim, trazer tantos bons insights, tantas boas vibes, energia positiva. A gente sai realmente do podcast muito mais animado do que a gente entrou. Com mais valor. Trouxe valor pra conversa. Legal. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir nesse bate-papo com
vocês que já vêm conversando com tanta gente boa, né, ao longo dessas 5 temporadas passadas. E fica o convite, né, para todos conhecerem, né, o Decorado Sagô, a Seren. Enfim, eu acho que é sempre bom a gente conhecer coisa nova e a gente tem um prazer receber tanto vocês como qualquer um dos ouvintes aí do seu podcast. Show de bola. Parabéns pela jornada. Obrigado. Parabéns a todos da Seren. Um beijo pra Neiva, que ela tá lá. Uma querida nossa também. E vamos lá, avante. Sucesso pra todo mundo e sucesso pra vocês. Obrigado, gente. Tchau, tchau.